E aí galera, aí é o Mecão, América de Natal, certo? Como todo mundo sabe, aí eu tenho joguei 4 partidas com o mestre Guardiola Flu do Rio de Janeiro, né? 2 partidas rápidas na terceira partida da Champions League Chess, né? Ele venceu, por sinal, ele venceu as 2 primeiras, aliás, eu venci uma, empatei a outra e venci 2. E ele venceu as 4. Então ele está jogando pelo empate para terminar em primeiro do grupo, né? E eu, né, jogando também pelo empate para garantir a próxima fase, né? Eu quero mais passar para a próxima fase. E teve mais 2 partidas, certo? Pela Série A. Então foi uma saga com o Guardiola Flu. Isso foi seguido. Jogamos na noite e à tarde já jogamos novamente. E foi partidas muito duras. Insisti no tema A45 e uma no A43, né? Quer dizer, linhas muito da London e o A43 foi da Benoni Antiga. Que ele não aceitou a Benoni, né? Então, são temas muito interessantes, uma partidas bastante posicionais que o Guardiola jogou muito bem. Antes de mostrar, né? Vou mostrar aqui o cafezinho que eu vou tomar, né? Estou estudando xadrez. Esse café aqui é ótimo, certo? Premiado, né? Muito bom, hein? Nessa região de Minas Gerais. Muito bom esse café. E vou passar a partida tomando esse cafezinho, né? E aí, moleque, olha aí. Cafezinho da região aí, ó, especial. Arábico de Minas Gerais, viu? Top. E aí, galera, vamos lá, depois de tomar um café saboroso, vamos comentar nossas 4 partidas que tivemos com o nosso mestre Guardiola Flu, né? Aqui eu vou mostrar o relatório da primeira partida, né? 3 capivaradas minha e 3 dele, né? Já viu aí que é um jogo de bastante capivarada. Que ficou bem distribuído, né? Teve uma abertura longa, meu jogo longo, final longo. Mas ele esteve melhor no final com chance de vencer a partida, né? E eu consegui enrolar e empatar no final, né? Vamos ver como é que foi essa partida, como é que foi jogada. Joguei D4, entrei numa London, aí depois ele jogou Moderna, aí eu decidi jogar como se fosse peão de E4, né? Como fosse Moderna, não mais peão de dama. Aí ele jogou C5, né? Entrou numa dragão hiper acelerada, mas só que eu tenho um bispo em F4. Eu era para ter avançado D5, aí eu não fiz, joguei cavalo F3, por isso que o computador ele dá duvidoso. Ele toma o peão, eu tomo normal, né? Como lance siciliano, cavalo C6, cavalo B3, né? Guardo meu cavalinho para B3, né? Meu plano é dama D2, roque grande, tentar atacar na ala do rei, centro, né? Ele rucou, dama D2, D6, né? O lance dele era A5. Sempre quando tem um cavalo em B3, né? Assim, em B6 ou em G6, em G3, nesses pontos de contato, os avanços do peão de A adjacentes, ele sempre incomoda. No caso aqui, A4, A5, A4 incomoda o cavalo que está em B3, né? Então é interessante sistemas estratégicos. Propus a troca antes de rocar, antes que ele tire aquela torre dele. Dama B6, duvidoso, bastante duvidoso, também achei, certo? Mas vamos que vamos.
Dá uma B6, F3, meu também muito feio, né? Era para ter trocado, segundo ele. Ou senão bispo E3 mesmo, tentando voltar o bispo, né? Mas manter a ideia de bispo E6. Aqui é a ideia de dragão, né? Ele tá fazendo a ideia de dragão e eu estou fazendo a ideia de ataque inglês. Só que o meu eu tô sem C4, né? Porque o certo é que o bispo vai para C4 e B3. Nesse lugar de cavalo aqui era para ser um bispo, né? Aí ele botou esse bispo em D6. Ele tá se sentindo muito bem na posição. Não estou confortável. Prefiro preto nessa posição. Meio que o computador tá dando algo para mim. Roquei grande, louco. Já tá dando algo melhor para ele. Torre D8. Tomei, retoma, né? A ideia de G4, joguei H4, mas penso que melhor era G4, D5 automático, né? Aqui tem a ideia do sacrifício, né? Em E5, né? Cavalo toma e dá a casa D4, né? E aí ataca o bispo, né? E dá mais mobilidade, né? O cavalo em D4 ele ajuda muito no ataque contra o rei, né? O adversário. Só que eu tomei, né? Tomei. Cavalo toma, cavalo toma, cavalo toma. Tomei porque eu vi essa combinação aqui. Eu achava que daria alguma coisa. Avança, né? Para cobrir o cheque. Propõe troca. Cheque, cheque, cheque. Troca, troca, tudo. Ele, torre D8. Tô trocando torre D8. Cavalo volta para D8. Aqui essa posição tá empatada, né? Mas só que eu vejo que tipo, eu não consegui avançar ainda a minha aula do rei. Vejo que o rei dele tá bem seguro. O meu rei, eu fico com medo com esse meu rei aqui. Eu era para ter feito a proposta troca de damas mais em D4. Ele foi dama E6, rei macho, rei D2, cavalo, C6, olha o perigo. C3, do nada ajudei um movimento de peão. Ele B6, atacando minha dama. Propus trocas. Dama D6 cheque. Rei C2. Dama G3, né? Atacando em H4 e G2. Defendi. Eu não sabia qual era o meu laço aqui. Mas segundo o computador aqui era dama E6. Atacando o cavalo. Faz todo sentido, né? Porque ele vai ter que voltar com o cavalo. Ele vai ter que voltar essa dama para defender o cavalo. Porque senão vai ter problemas com cheque, até mesmo perpétuo. Dama D2. Ganhou o peão a mais. Propus a troca. Aí aqui ele tem um tático muito lindo. Dama toma cavalo. Ele não viu. Dupla interrogação dele. Cavalo toma cavalo. Seria lindo, né? Era aqui, ó. Eu ia tomar um susto danado. Ia abandonar essa partida, ó. Dama toma cavalo, né? Ele fez cavalo, toma cavalo. Dama toma cheque, né? E tomei os dois peões dele ali. Deu uma volta aí pra ver se eu achava alguma coisa pra enrolar. Ele interrogou, aí eu encontrei um perpétuozinho, né? Aí aqui é perpétuo. Vou dar cheque sem parar nele, né? E a outra partida, né? A outra partida que eu tive com ele, a segunda partida do... Eu de negras, né? Vamos ver como é que foi aqui o gráfico. O Guardiola estava completamente ganho, eu consegui empatar a partida. Vou te mostrar como é. Ele no capivara, eu fiz 2 capivaradas, eu estava muito mal nesse dia. Fiz 5 capivaradas em 2 partidas. Fiz 2 capivaradas, só que eu não fiz nenhum erro. Fiz 7 imprecisões. Ele cometeu um erro só. E 6 imprecisões. Pode perceber que não teve final. A gente empatou no meu jogo por acordo. Ele estando melhor, eu ofereci empate, ele aceitou.
E olha que eu tinha entrado no meu jogo um pouquinho melhor, aí deu um vacilo e ele manteve essa vantagem. Foi uma Benoni, deve ter sido bem mal jogada mesmo, né? Aqui ó, C5. Ele não aceitou a Benoni, lembra que eu falei que era a A43, né? Benoni antiga. Ele não toma. Aí eu joguei G6, aí ele F4. Ele gosta de jogar esse tipo de sistema cor e muro de pedra, né? Fiz o fanqueto, cavalo F3, cavalo C6, dupla interrogação, do nada. Porque fala que D5 é melhor pro branco, e ele não fez. Minha nossa senhora, D5, verdade. Qual era o lance então? Cavalo F6, claro. Cavalo F6. Cavalo F6. Ou então ter tomado mesmo, certo? Também não seria ruim. Aí tomei, era pra... Não fizesse assim, dessa mesma forma. Ter tomado antes, né? Pra manter essa estrutura aí. D5, bispo D3. Ah, nessa partida eu toquei no bispo sem querer. Olha que capivarada essa partida, me deu muito nojo nesse dia, eu tava muito mal. Por isso a capivarada tá aqui, ó. Ele rocou, voltei de novo o bispo, minha nossa senhora. Olha o sofrimento que eu passei nessa partida. Cavalo F6, ele ocupou em E5 com o cavalo, passou com dama F3, passei o bispo disposto a dobrar o peão, ele não dobrou, troquei o bispo de casas brancas, né, o bispo bodeiro, torre C8, batendo um peão que eu nunca vou ter ataque, A3, A6, tentando a possibilidade de B5, B4, sem muita chance, muito desanimado, porque você perde 2 tempos da abertura e não é você tão de negra, tem que ter um milagre pra você não perder, cara. Ele é F5, duvidoso, e já tô melhor. Interessante, né? E eu não fiz o cavalo E5. A ideia aqui era cavalo E5, D toma E5, cavalo D7, né? Atacando o peão em E5. Aí cavalo F3, aí depois toma o peão. A minha nossa senhora, era por aí que tinha que ser feito, né? Fiquei com medo de um avanço ali, mas não tem problema, porque... Entendi, faz todo sentido. Com certeza. Aí... Dama... Aqui ainda prefere que seja de dama. Tomei de peão, depois me arrependi profundamente de ter tomado de peão. E5 na loucura total. Olha como fiquei preso na posição, gente. Deu um E5 para liberar mais minha posição. Dama E3. Olha meu bispo onde que ficou. Meu bispo bom onde que está. Cavalo C5. Já o cavalão dele entrou já dominando tudo. Eu H6, puro lance especulativo. Que situação. Ele H4 segurando. Eu A5, ele B3, querendo já fazer rupturas, avanços. Rei H7. Dama, bispo A3, fazendo raio-x na minha torre. Torre de F E8, defendendo o peão, possível avanço, defendendo casas. E aqui eu ofereci empate e ele aceitou. Eu completamente perdido. Muito vergonhosa essa partida, viu? Mas tá bom, né? Não estava bem nesse dia. Eu tinha feito, né, 5 capivaradas em 2 partidas, né? Isso daí tudo foi pela Champions. Aí, no caso, o Guardiola ganhou 4, empatou 2, eu ganhei 3 e empatei 3, né? Ele terminou em primeiro do grupo, eu terminei em segundo, e eu vou pegar nas oitavas de finais, como já peguei, que vocês vão saber no próximo vídeo, o Ricardo, né? Peguei 2 partidas com o Ricardo e minhas 2 próximas partidas
na Série A será também com o Ricardo. Que agora a gente vai ver as minhas 2 partidas com o Guardiola Flu também pela Série A, no outro dia à tarde. Que eu repetia a mesma ideia, para ver se eu um dia melhor, né, para ver se consigo, se tem alguma chance de vitória, né. Mas pelo jeito a bruxa estava solta, que eu vou te mostrar essa partida muito ganha para mim, tava aqui, ó, muito, mas muito ganha, acabou empatando no final, vocês não vão acreditar como é que foi. Ele jogou D4, né, o cavalo F6, ele cavalo D2, né, com a ideia de E4 rápido, D5, ele é 3, eu bispo F5, tô jogando uma London invertida, né, C3, eu C6, F4, E6, cavalo F3, cavalo de BD7, bispo E7, H6. Gente, aqui, antes desse H6, o melhor lance era cavalo G4, atacando em E3, né? Esse E3 sempre tem que ficar de olho, e sempre, se possível, atacar ele. No caso, seria, depois ia cavalo B3, aquele cavalo em B3, ele não está bem colocado. Daqui a pouco vou avançar, um A5, tocando um cavalo, vai ter que voltar, ou se posicionar no lugar errado. Então, deixei passar esse lance, mas tudo bem. Roque, bispo E7, cavalo E5, roco, G4, H7, bispo guardado. Ele não fez o melhor lance, que era G5, né? E se fizesse G5, eu tiraria o cavalo para E8, não tinha para onde correr, né? Tomei o cavalo, cavalo S5, o melhor era cavalo D7, com a ideia de cavalo C5 e ocupar aquelas casas lá, mas só que preferi entrar assim. Ainda tomei de bispo, porque era melhor ter tomado de peão mantendo o par de bispo, mas mesmo assim eu fiquei com medo que o cavalo dele valesse mais do que minha peça. Ele F5, aqui ó, bispo D3, depois eu tomava e atacava os meus bispos com a torre dele, né? Porque depois de bispo D3, ele só tinha torre F4. Eu fazia peão, toma peão, peão, toma peão, depois bispo atacando torre, ia ser muito vulnerável, né? Tava completamente ganho, eu não percebi isso. Bispo interroguei, né? Infelizmente interroguei nessa hora. Bispo G4, G5, atacando peão, mas só que ele faz cavalo, simplesmente cavalo toma bispo, peão toma, dama D4. O certo era fazer peão toma peão ali e depois dama C7, mas fiz outra interrogação. Quando o erro vem um atrás do outro, né? Incrível. C4, acabei trocando a força, avancei, entrei numa linha perigosa como essa daqui, veja aqui. Porque esse meu peão era vulnerável, né? Eu decidi avançar logo de uma vez, ele fez um desvio, eu ataquei a torre, ganhei um tempo. Jogou torre E8, né? Torre E1 é forçado, bispo, torre toma. Ataquei o peãozinho lá e ele, né? Fiz uma troca e aqui eu estava ganho e não consegui ganhar, né? Olha como é que eu joguei esse final de torre. Mas sei tocar o peão, ele trocar as torres, cheque. Troquei, tomei, ele entrou na sétima, ele deu esse lance errado, mas mesmo assim não consegui vencer. Fiz esse avanço, caí nesse peão sem necessidade de ter entregado esse peão. Mesmo com o peão mais, aqui eu ainda estava ganho. Avancei, olha o rei para onde que foi. Tomei, ganhei o peão. E mesmo assim não soube ganhar porque eu interroguei aqui no finalzinho. Fiquei até com vergonha de mostrar essa partida, viu? Aí aqui tá completamente empatada a partida. Né? Houve um empate. Terceiro empate seguido com o Guardiola Flu. Aqui eu estou completamente ganho. A técnica aqui, né?
que nesse momento eu avancei aqui, ó, essa interrogação. Aqui era para dar torre cheque, né, e vou avançar o peão central ou defendo o peão, senão eu avanço com o rei. A ideia, certo, é ocupar alguma cesta, certo, antes do peão. Eu tenho que ocupar a cesta antes de algum peão. E eu vacilei, mas tudo bem, bola para frente, né? E teve a última partida do match. E Guardiola falou 3 partidas e 3 empates. E a última da Série A, com análises. Vamos ver o que aconteceu, né? D4, cavalo F3, joguei London na cara mesmo. London seca, não fiz aquela ideia de cavalo C3, E4 para tentar, que ele saiu muito bem, né? Aí eu falei assim, não, agora eu vou jogar London seca para ver onde que ele vai. Nessa linha principal, certo, de Índia do Rei, é importante esse cavalo não sair via D2. O cavalo não sair via D2. O cavalo não pode jogar C3 e cavalo de BD2. É um perigo, porque o preto vai jogar E5, vai atacar o cavalo depois em E4. E esse cavalo não tem casa boa para ir. Ou seja, a ideia é C3, é C4 e cavalo C3. Certo? Deixar a casa D2 por cavalo, em caso seja atacado pelo peão quando for avançado. Essa é a ideia. Bispo E2, né? O bispo em E2 ele tá bem melhor do que em D3, que ele não faz nada e ainda tem problemas táticos de avanço de E5 e E4. Roque, o roque também. Aqui, pronto, ele não foi fiel ainda do rei, né? Ele entrou na ilha da dama sem jogar o E5 rápido, né? Mesmo assim, fui na ideia de jogar com medo que ele possa vir com E5, né? Aqui eu podia fazer um lance de espera, como por exemplo, torre E1, bispo H2, né? Eu até penso que fosse o A4, ó, tá vendo? O A4 é muito interessante. Mesmo que se ele vier A5, aqui tá falando de cavalo C3 direto. Impressionante. Mas eu acho que eu não faria isso. Mas o A4 ele é o mais pedido nessa posição. Vamos ver como é que é a teoria. A4, A5. E pronto. Aí aqui ele vê que não... Se vier aqui... Eu não gosto dessa linha. Essa linha não é a melhor. Não é a melhor. Mas tudo bem, vamos lá, né? Uma ideia do que eu falei pra vocês que é interessante, que pega legal aqui. C4, cavalo C3, né? Ele H6, que duvidoso, torre 1, cavalo E5 ocupando a casa central. Cavalo E4. Cavalo toma E4, bispo toma E4, cavalo D2, né? Voltou o bispo D3, bispo F3. Tem os temas também de jogar dama C8, né? Então uma briga nessa diagonal, entrar num final de peões. O final de final de torre, eu acho que podia dar. Cavalo toma. Aqui eu não sei. Melhor o cavalo mesmo, né? Cavalo toma. E5. Bispo G5. F6. Essa ideia, certo? Você nem se preocupe que você não precisa ter medo desses avanços da ala do rei. Da ala do rei. Não tem nada. E4. E4 ele pede bem essa posição, tá vendo? E4. F5 dupla interrogação. Aquele leva o tático, né? Toma. Toma. Cavalo toma. D5 cheque. Saiu o cavalo. Peão toma. Dama E4. Dama F8. Torre
Não tem, não, eu tava ameaçando o estático, mas não rolou o estático. No caso aqui, nessa posição, eu já tô com todas as peças em campo. E ele também tá. Mas eu me sinto melhor na posição porque eu tô com a coluna, a única coluna que está aberta está dominada, né? E meu bispo é bom batendo o peão dele isolado, né? Então o rei dele está exposto. Eu tenho muita chance de vencer. Torre na sétima. Ele voltou a torre. Dobrei. Ele dobra embaixo. Apertei o máximo possível aqui para ver o que ele ia fazer, né? Ele estava querendo empatar. Eu não empatei. Aqui na B3, ó, eu achava que não era o melhor lance, mas realmente é o melhor lance da posição. B3, ele C6. Torre D3, dama C5, interroga. Torre D7, já tô com a vantagem, viu? Dama G6, veja aí. Pois é, né? Aqui eu vacilei. Qual era a ideia? A ideia mesmo era ganhar esse peão da ala da dama e eu marquei. Torre D6 para ganhar o peão mesmo, na cara de pau. E eu não quis ganhar, eu achei que tinha ataque aqui na ala da dama. Tomou. Eu tomei. Ele avançou, era para ter tomado, não tomei, avancei. Ele tomou. Aí eu tinha torre G7. Que lindo seria, né? Aqui eu tenho torre toma G7. Aí ele tem um intermediário, dama C1, rei H2. Aí torre toma torre, bispo E5. Dama F4, intermediário cheque. Aí bispo toma F4, torre toma dama, peão toma e eu estou ganho no finais de peões com bispo a mais. Que lindo seria, eu na hora não vi isso aqui. Joguei o rei aqui em H2 para evitar justamente esse cheque. Ele praticamente ignorou totalmente a possibilidade de ataque que eu tinha, né? Aí eu entrei naquele plano de ganhar o peãozinho, né? Aí ele avançou, né? Interrogou, todos dois na ideia errada. Aí depois é o que eu vi o tema. Quando eu vi, já aí foi o que me salvou, né? Tomei. Ele voltou. Dama cheque. Forçado cobrir de dama, né? Cheque. Forçado a sair com o rei, né? Dama toma. E aqui eu fiquei com uma pecita a mais. Muito tranquilo, vitória fácil. Aqui no gráfico aqui, ó, mostra que toda hora eu estou ganho, né? Fiz 2 capivaradas, ele fez 4, né? Mas tipo, eu sempre tive com a vantagem, só que eu não matava o jogo, certo? Ficava naquela. Principalmente na parte final do jogo. Muito boa partida, espero que o pessoal tenha gostado, né? Com essas 2 vitórias, né? Essa foi minha primeira vitória na Série A da Liga de Chess. E vamos subir nessa classificatória aí que eu tava na Série A, que eu tava em último, né? Então vamos que vamos.